Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, diz o seguinte: trata sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, vamos dizer juntos: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Uma palavra bastante conhecida de todos nós, mas eu gostaria, vou fazer o possível aqui para que a gente consiga avançar ao máximo dentro do nosso tempo. O que nós podemos ver aqui neste texto é que em nenhum outro lugar na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar um contraste mais nítido entre o modo de vida do crente cheio do Espírito e aquele crente que é controlado pela sua natureza humana pecaminosa, do que em qualquer outro lugar, ou melhor, do que neste texto que nós acabamos de ler. E Paulo enfatiza aqui claramente que o Espírito e a carne estão em conflito constante entre si. E aí ele inclui essas obras, tanto da carne como do Espírito. Carne, neste texto, se refere à natureza pecaminosa do homem e os seus desejos impuros. Pode baixar só um pouquinho o retorno aqui para mim, por favor. Então, essa natureza pecaminosa, esses desejos corrompidos, mesmo após a nossa conversão, esses desejos, essa natureza pecaminosa, eles vão continuar nos acompanhando até a morte ou até o arrebatamento da igreja, se estivermos vivos. E essa carne é considerada na Bíblia como sendo o nosso inimigo mortal. Romanos capítulo 8, vamos dar uma olhadinha rápida. Romanos capítulo 8,
versículos 6 a 8, diz o seguinte: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, aqueles que praticam as obras da carne, no texto que nós lemos em Gálatas 5, 21, está bem claro que aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. A nossa natureza pecaminosa, irmãos, ela precisa ser resistida e também mortificada numa guerra espiritual contínua que ocorre interiormente na vida de cada crente e que envolve a totalidade do nosso ser, da nossa pessoa. O campo de batalha, é bom que a gente pense bem nisso, o campo de batalha está no próprio crente, na própria vida, e esse conflito, como eu disse, vai continuar por toda a vida terrena. Porém, no final, o crente que se esforçar em viver no Espírito vai reinar com Cristo eternamente. E a partir então do versículo 19, ele elenca aqui as obras da carne. São pelo menos 17 obras da carne. Eu gostaria de comentar uma após outra, mas eu quero ver se nós conseguimos tomar mais tempo sobre o fruto do Espírito. Prostituição. Eu achei a melhor definição de prostituição a imoralidade sexual de todas as formas. É o delito da prática sexual fora do casamento. A outra obra é com respeito à impureza. Tudo aquilo que é oposto à pureza, incluindo sodomia, homossexualismo, lesbianismo e todas as outras formas de perversão sexual que a psicologia chama também de anomalias sexuais. Mas vamos incluindo os pensamentos impuros e os desejos impuros do nosso coração. Fala também sobre a lascívia. A lascívia é promover ou participar daquilo que tende a emoções impuras. Qualquer coisa que possa fomentar o sexo e os desejos pecaminosos. E é por essa razão que muitos prazeres humanos, aparentemente inofensivos, devem ser evitados pelos crentes, para que a lascívia não seja cometida. Uma pessoa lasciva é aquela que procura sem pudor, sempre, dar ênfase e vazão às suas satisfações sexuais. Pode ser até num simples cumprimento entre um homem e uma mulher com segundas intenções. Um abraço com outras intenções. Enfim, existem N situações, eu não vou me deter aqui, mas o que eu disse aqui é que
muitas coisas que nós fazemos, que aparentemente são inofensivas, não tem problema, todo mundo faz, elas podem desencadear uma situação de lascívia na pessoa, que vai excitar os desejos impuros do outro. E aí eu sou taxado de tanta coisa, mas o que eu vou fazer? A Bíblia diz isso. Então, amados, nós precisamos vigiar. Vigiar. Eu tenho me preocupado que nós temos tido alguns casos de adultério, casos de fornicação entre jovens solteiros, exatamente por causa dessa obra da carne, que aparentemente é ingênua, não tem problema nenhum, todo mundo faz, todo mundo anda assim, mas nesse todo mundo tem muita gente que aceitou a Cristo como Salvador, permitiu que o Espírito Santo fizesse do seu corpo físico o seu templo, a sua habitação, foi batizado com o Espírito Santo, profetiza na igreja, e por causa de um guisado de lentilhas barato, põe tudo fora. Então que Deus nos ajude, irmãos. Vamos orar pela nossa igreja, não só pelos adolescentes, pelos jovens, mas para adultos também. Idolatria, mais conhecida forma, é se curvar diante de imagens de escultura. Mas outros têm como ídolo o seu dinheiro, as suas posses, os bens terrenos. Outros têm como ídolo a sua posição social, o seu prestígio. Fazem questão de serem exaltados, de serem reconhecidos. E outros até procuram ter pessoas à sua volta como uma espécie de culto à personalidade. É como disse o presidente dos Estados Unidos há pouco tempo, usando uma expressão que foi para a mídia e todo mundo usa. Ele se acha o cara, né? E na igreja não é diferente. De vez em quando aparecem uns ídolos na igreja evangélica que se acham e começam a entrar por esse caminho difícil da obra da carne chamada idolatria. Feitiçaria, mas falar isso para crente pentecostal, ninguém vai sair daqui para uma sessão espírita, não sei, tomara que não. Porém, existem ainda algumas coisas, até mesmo com encantamentos mágicos. Eu já vi crente fazendo sessão de mágica e outros crentes batendo palmas, dizendo, oh, que bonito. Ou contratando um mágico para sua festinha de aniversário. Obra da carne. Inimizades. Antipatia, inimizades extremas, um amargo desgosto, malícia, má vontade contra alguém, tendência à irritação ou ira com alguém. E a ceia do Senhor é o ponto central de unir os crentes na sua amizade. Então é importante que a gente participe da ceia, como eu disse no sábado, todos no mesmo nível, ao lado da mesa do Senhor. Porfias, brigas, oposição, debates, disputa, luta por superioridade. Isso começou no Novo Testamento, sem falar do Antigo, no colégio apostólico. Eles iam mais à frente, Jesus atrás,
e eles começaram a discutir entre eles quem deles seria, que sentaria, vamos dizer assim, na cadeira número 2 lá no céu. Um espírito de rivalidade desenfreada na igreja, nos negócios e até em outros tipos de relacionamentos. Emulações diz respeito ao ressentimento, uma inveja amarga do sucesso dos outros. Tem pessoas muito invejosas, ela não suporta ver o sucesso do outro, quando deveria ler João Batista, quando alguém disse: olha, João, é melhor você se cuidar porque você está mal no Ibope, você caiu nas pesquisas, né? Tem outro que apareceu aí, um tal de Jesus, ele está bem nas pesquisas. E o João dá uma receita para quem gosta de ter inveja dos outros. Olha, importa que o meu irmão, a minha irmã cresça e que eu diminua. Iras, paixões turbulentas, revoltas, rebelião, raiva, fúria explosiva, através de palavras e ações violentas. Pelejas, aí já é mais intensa ainda, da porfia, que é uma ambição egoísta e a cobiça pelo poder a qualquer preço. Mas aqui não tem, eu vou passar para frente. Dissensões, facções, partidos na igreja, que têm a intenção de introduzir ensinos que causam divisão na congregação, sem nenhum respaldo pela palavra de Deus. Heresias, grupos divididos dentro da congregação, formando conluios egoístas que destroem a unidade da igreja. Irmãos, essa questão de unidade é tão séria, tão importante. Tem um capítulo na Bíblia que Jesus ora ao Pai pela unidade. E nós não podemos deixar de fazer esta oração e contribuir também. Inveja. Alguém fez uma comparação entre ciúmes e inveja, dizendo que o ciúmes é uma inquietação mental que a pessoa tem medo, tem receio de perder aquilo que tem ou ter que dividir para o outro. Inveja é eu querer aquilo que o outro tem e eu não tenho. Mas aqui nessa noite não tem ninguém assim, né? Amém? Que bom, que bom. Homicídios. Êxodo 20, versículo 13, diz que não matarás. Mas também não significa só tirar a vida de uma pessoa, fisicamente. Mas matar, roubar ou destruir a felicidade do outro. 1 João, capítulo 3. Vamos ver o que está escrito aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Qualquer que aborrece a seu irmão. Olha, o que te aborrece, irmão? Tem alguma coisa que te aborrece? Deve ter, né? Olha só. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Meu Deus, você não precisa nem tirar a vida do outro. Se você aborrecer o irmão ou irmã, você é considerado homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então vamos pedir a Deus, irmãos, que mesmo aquele que pisa na nossa unha encravada, inflamada,
de propósito. A gente tome cuidado. Pode até brigar com ele, pode reclamar, mas cuidado para que essa reclamação não atinja os níveis do homicídio. Bebedices, embriaguez alcoólica, Lucas 21:34, Romanos 13:13. Esses dias me disseram que alguns irmãos são chegadinhos num aperitivo antes da refeição. Só que eles não gostam de um golinho, né? Eles gostam de um golão. E se está calor, precisa tomar umas para refrescar. E se está frio, precisa tomar umas para se esquentar. E eu conheci um irmão há muitos anos atrás, esse não era da nossa igreja. Ele ia para a ceia do Senhor já meio bêbado. Está chegando o fim do ano, as cestas de natais com vinhos, champanhe, frisante, não sei mais o quê. Então é bom a gente tomar cuidado, irmãos, porque a pessoa que começa todo ébrio, começou sendo um bebedor social, só um golinho para comemorar. Se ele soubesse que ele estaria lá na sarjeta igual um porco, ele não faria, não tomaria o primeiro gole. Quem tem ouvidos, antes de ficar nervoso comigo, ouça o que o Espírito, por te amar, está te fazendo lembrar. Glutonarias vai muito mais além do que a gula, do que comer o que não precisa e na quantidade que não necessita. Mas a glutonaria aqui está relacionada com orgias, com diversões, com festa, comida, bebida, e, enfim, as pessoas ficam desenfreadas e envolve, de repente aparece, não sei de onde, uma drogazinha e sexo e farra. E aí você, na segunda-feira, na sala pastoral, pastor, eu fui lá na festinha de sexta-feira da empresa, no happy hour, para comemorar o atingimento das metas de venda do mês. Gálatas 5:21, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, embora Paulo esteja fazendo essa afirmação, que é impossível herdar o reino de Deus mediante a prática destas obras, essas obras pecaminosas, que farão com que estas pessoas que as praticam sejam excluídas do reino de Deus, a Bíblia tem uma mensagem interessante e penso que essa seja a mais importante dessa nossa meditação. Que aquele que confessar a prática das obras da carne e expulsar essas obras da sua vida, poderá alcançar a salvação eterna. Vejamos que está escrito em 1 Coríntios, eu vou esperar você achar. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11, diz assim. 1 Coríntios 6,
9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Essa palavra é para crente. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, aqueles que falam mal do pastor, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E olha o que Paulo diz para os crentes. E é o que alguns de vocês têm sido. Lá onde nós lemos em Gálatas, teoricamente, estaria se referindo aos incrédulos. Mas aqui, ele está dizendo para os membros da igreja em Corinto, uma igreja que se vangloriava por ser mais santa do que todas as igrejas primitivas, porque diziam eles, de cabeça erguida, que não faltava nenhum dom espiritual naquela igreja. E Paulo vem e diz que é exatamente isso que vocês têm sido. Aí tem um mas aqui. Eu gosto da Bíblia pela vírgula e pelo mas. Mas haveis sido, olha, a demonstração para esses crentes que estavam praticamente perdendo seu tempo na igreja. Mas haveis sido lavados. Alô, você que está praticando obras da carne, não se esqueça que você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, que te purificou de todo pecado. Mas haveis sido santificados. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Se alguém que está me vendo e me ouvindo nesse exato momento, por qualquer meio, saiba que se você estiver andando, praticando as obras da carne, e você morrer nesta noite, tudo que você fez na igreja não valerá nada, porque está escrito que os tais não herdarão o reino de Deus. Não tem outra alternativa, não tem atenuante. Uma vez uma irmã me disse assim: pastor, eu procuro fazer o bem na igreja, levar as pessoas de carro no hospital, levo cesta básica, ajudo, dou dinheiro para alguém comprar remédio, para compensar os meus pecadinhos. Não existe. Ou vamos herdar o reino de Deus ou não vamos. Não existe coluna do meio, em cima do muro. A Bíblia Sagrada é ou não é. Então, se você que me ouve e me assiste, como crente em Jesus, está praticando qualquer uma destas obras, saiba que o Espírito de Deus está mexendo com você, porque Ele te ama e quer te ajudar a você voltar. Você saiu do trilho e muitas vezes não se apercebeu disso, mas o Espírito do Senhor está te ajudando nesta hora, te lembrando do valor que você tem para Deus e a herança da qual você tem direito de herdar o reino de Deus eternamente. Não jogue fora, porque isso custou caro. A minha e a tua salvação custou o preço
de sangue de Jesus Cristo. O que Deus tinha de mais precioso, o seu unigênito Filho, Ele nos deu de presente e nos prometeu uma vida eterna de gozo, paz e alegria. Acorda! Desperta! E a palavra do Senhor é essa mesmo: desperta, irmão que está dormindo, levanta, e Cristo te esclarecerá, como está fazendo nesta hora através da sua palavra. Aleluia, glórias ao nome do Senhor por isso. Mas a Bíblia fala do fruto do Espírito. A Bíblia diz em Lucas 13, 6 a 9, a Bíblia não diz, melhor dizendo, pelos seus dons os conhecereis, mas pelos seus frutos os conhecereis. Tem muita gente batizada com o Espírito Santo que está enganada, achando que ele profetiza, ele canta hino espiritual, ele revela, ele cura, e por isso ele é conhecido. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, que nós temos que ser conhecidos, não pelos dons que se manifestam por nosso intermédio, mas pelos nossos frutos, pelo nosso modo de viver, pelo nosso testemunho cristão. De nada vale ter dons se não tivermos frutos. E Jesus vem como viticultor em busca de frutos. E Ele vem buscar frutos em nosso jardim. E Ele Ele é exigente nesse ponto. Jesus não se satisfaz com folhas, por mais verdejantes que sejam. Ele só se satisfaz com frutos. Como é que nós vamos produzir frutos? Recebendo e amando a palavra de Deus, vivendo à margem do rio, unindo-se intimamente ao Espírito Santo, e jamais perdendo a nossa comunhão com Jesus. Mas o texto diz que, em que pese nós vemos ali já as obras da carne, no versículo 22 de Gálatas 5, 22, Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito está no singular ou no plural, irmãos? A palavra fruto, singular ou plural? Singular equivale a quanto? A um só. Então é o fruto e não os frutos do Espírito. Diferente daquilo que a gente estava dizendo, das nossas características que são inerentes a uma pessoa que nasceu de novo através do seu testemunho. Mas esse Espírito Santo, quem aceitou Jesus como Salvador aqui? Levante a mão, um dia aceitou Jesus. Lembram-se que nesse dia, ou naquele dia, o Espírito Santo elegeu o meu corpo, o teu corpo, como sua morada, como sua habitação. E Ele colocou o seu trono no nosso coração. Está lá dentro, a gente não vê. E esse Espírito vai gerar o fruto dele, que se manifesta de 9 formas específicas. Então ele começa a dizer ali que o fruto do Espírito é caridade ou é amor,
Teologicamente falando, há uma classificação desse fruto do Espírito, através das suas manifestações, de 3 formas distintas. Os primeiros 3 desta relação estão relacionados aos hábitos mentais da pessoa. Os outros 3 se referem a nossas qualidades sociais, ao passo que os últimos 3 estão relacionados aos princípios gerais de conduta do crente aqui nessa vida. Então, amor ou caridade é diferente, amados irmãos, daquelas outras formas de amor que a gente conhece, que eu gostaria muito de ter tempo aqui, mas infelizmente não vai ser possível. Mas esse amor que é produzido lá dentro de nós, no nosso interior, se refere àquele amor que Deus derramou em nosso coração, como diz a Bíblia, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amados, nós temos um processador aqui dentro, um gerador de amor que veio da fonte. Deus é amor. E por ocasião da nossa conversão, Ele derrama, não põe com conta-gotas, nem um copinho, Ele derrama até o coração transbordar. E cabe ao Espírito Santo, diria assim, administrar esse amor e nos dar em doses necessárias, de acordo com a circunstância que nós estamos vivendo. E esse amor é interessante, que ele vai na vertical, vai no interior e vai na horizontal também. Na vertical, nós vamos devolver para Deus o amor que Ele mesmo nos deu. E tem gente tão egoísta que sequer devolve a Deus o amor que recebeu dele mesmo. E o amor na horizontal é o amor ao próximo. E olha, os 10 mandamentos são resumidos de uma forma extraordinária, que tem tudo a ver com essa primeira manifestação do fruto do Espírito em nós. Os mandamentos se resumem da seguinte forma: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos que saber também que esse amor nos ajuda a nos amarmos também. Então eu tenho que me amar, não me idolatrar. E a intensidade do amor que eu tenho por mim deve ser igual ao que eu tenho pelo outro. Eu poderia ficar só aqui por um tempo, mas não dá. Vamos para frente. Gozo, alegria, regozijo. É o verdadeiro gosto de viver aqui nesta vida a alegria no Senhor, independentemente das circunstâncias do momento, porque ninguém se engane, o crente pode sim e sempre terá momentos de tristezas. Jesus não enganou nenhum de nós que levantamos a mão há pouco, dizendo que aceitamos a Ele como Salvador. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições. E eu não vou virar as costas e cada um para si e Deus por todos, não. Vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, gozo, alegria, regozijo.
porque eu, e em Cristo Jesus nós não somos mais do que vencedores? Paz. Infelizmente, algumas pessoas, eu tenho que ser sincero, membros da nossa igreja, e que sempre estão lembrando, quando se cumprimentam, paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, já vai lembrar, só no cumprimento, mas que estão na igreja e não têm paz. Paz, resumidamente, significa quietude de coração e mente. É baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e seu Pai Celestial. E essa atitude de serenidade, calma, força, tranquilidade, quietude de espírito, que é produzida lá pelo Espírito Santo, mesmo na hora da tribulação. E essa paz, ela está intimamente relacionada com o grau de confiança que nós temos em Deus. Quanto mais confiança eu tiver em Deus, mais intensa será a minha paz. Então, quando você se sentir numa situação debilitado e não consegue se controlar porque você não está em paz, eu imagino que isso é um indício de que a sua confiança não é total no Deus que cuida de você. Aleluia. Interessante que essa paz gerada no coração é também dada, não custa nada. Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Meu Deus, Ele dá, o Espírito Santo gera, e a gente perde a paz por qualquer coisa. As qualidades sociais se referem a longanimidade. Diga comigo assim: longanimidade. E põe reticências ainda assim. Longanimidade, paciência, aleluia, principalmente na hora em que somos injustiçados, e somos caluniados, difamados, injuriados, perseguidos. A Bíblia não diz que nós não devemos nos irar, é verdade? Mas se acaso a gente tiver um motivo para se irar com alguém, tem hora para acabar, não tem? Que horas tem que acabar? No pôr do sol, né? Até às 6 horas. Se alguém fez alguma coisa e você pode ficar irado, mas dá uma olhadinha no relógio. Vamos supor assim, 18 horas, não pode dormir com a ira no coração. Mas a palavra de Deus ainda diz que nós temos que ser tardio em irar-se, ou tardio para se desesperar. E é nessa hora que alguém, como eu disse, pisou na unha encravada, inflamada. Alguém já teve unha inflamada? Eu não tive, mas alguém que teve me contou. Unha inflamada, unha encravada, inflamada. E se alguém bem pesadão e pisar ali, principalmente por querer, sai da frente. Então, nessa hora de se irar,
é que entra a longanimidade, a paciência, vai nos ajudar a retardar o processo de ira. E se foi às 4 da tarde, você vai ter um limite e nem vai lembrar de se irar, porque só pode até às 18 horas. Alguém ia falar alguma coisa aqui? Só encostar, né? Meu Deus, graças te dou porque nunca tive. Agora aqui parece que o Senhor pede demais para a gente. Paciência para com as pessoas, suas fraquezas, suas falhas, suas ignorâncias e suas demoras. Só a graça. E nós temos aqui uma psicóloga que sabe muito bem daqueles tipos clássicos de temperamento. Tem uns que aguentam um pouquinho mais, né? São um pouquinho mais resignados do que o outro. Agora o sanguíneo e o colérico, aí já tem um pouco mais de dificuldade e precisa de uma dose dupla de 20 cc de longanimidade para poder suportar a irritação que muitas pessoas, infelizmente, na casa de Deus, são especialistas. Benignidade significa amabilidade, brandura, compaixão e misericórdia. É aquela disposição bondosa para com o próximo. E o cuidado de não magoar ninguém e nem mesmo provocar dor a alguém. Isso está relacionado a essa manifestação do fruto do Espírito para cada circunstância. Mas ele fala também sobre bondade ou retidão. É uma beneficência ativa. É o zelo que o crente tem pela verdade, pela retidão, custe o que custar, e repulsa total contra o mal. E a bondade pode ser expressa em atos de bondade ou na repreensão e na correção do mal. É a generosidade em ação para com outras pessoas. Você pode sim repreender e corrigir uma pessoa errada, mas de forma dosada. E essa bondade vai te ajudar a ser equilibrado e não excessivo. Quase parecido com domínio próprio. Mas a bondade está um passo além da benignidade. Então eu falei sobre as qualidades sociais. Os 3 últimos, rapidamente, diz respeito aos princípios gerais da nossa conduta. Fidelidade ou fé. Não é aquela fé que a gente adquire através da atitude dos irmãos. Reverência, atenção à palavra de Deus. Então, enquanto eu estou falando a palavra de Deus, os irmãos inconscientemente estão adquirindo fé. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas essa fidelidade ou essa lealdade, ela diz respeito à lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa. Marido e mulher, por exemplo. Compromisso, pode ser trabalhista, fidedignidade e honestidade.
Uma das coisas que me chamava muita atenção na instrução militar é que as instituições militares, elas são centenárias e inabaláveis, porque elas estão sustentadas num tripé de sustentação muito seguro. O primeiro deles é a hierarquia. É obediência na chamada cadeia de comando. Cada pessoa que está na sua graduação ou no seu posto sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Ele tem o seu nível de autoridade previamente determinado. Então o soldado deve obediência ao cabo, o cabo ao sargento, o sargento ao tenente, ao capitão e até ao general. Mas a outra área de sustentação diz respeito à disciplina. Do soldado recruta ao general de exército, ou os equivalentes nas outras forças, estão lá os deveres e os direitos. Quanto maior for o grau de autoridade, mais rigor na punição. Então o que acontece? A chamada disciplina consciente. Eu conheço os meus direitos, mas conheço os meus deveres e sei até onde eles vão. Mas o terceiro é que me chama mais atenção ainda. Além da hierarquia, da disciplina, é a lealdade. E a lealdade, penso, que está relacionada ao fruto do Espírito. É a confiabilidade total que implica em lealdade absoluta. Quanto mais fiel, quanto mais leal eu for, mais digno de confiança serei. E no ministério, infelizmente, de vez em quando aparecem obreiros que são desleais. Consequentemente, perdem a confiança dos seus líderes. E vamos para mais dois, rápido. E nós temos que ser fiéis a Deus, a sua palavra e ao próximo. Mansidão, temperamento especialmente cristão de não defender de unhas e dentes os próprios direitos. Tem gente na igreja e às vezes alguns no ministério que acham que não, eu tenho direito. Mas Jesus tinha direito a tanta coisa e ele abdicou de seus direitos. Já por vir ao mundo, abdicou do direito de estar aqui como filho de Deus, preferiu estar aqui como filho do homem. Mansidão, moderação. Interessante que está associada à força e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário. E também, humildemente submeter-se quando for necessário. Mansidão também é sinônimo de brandura, humildade, suavidade e gentileza. Finalmente, a temperança ou domínio próprio, que diz respeito ao autocontrole, a autodisciplina, a temperança e a moderação. É o controle que devemos ter, ou o domínio sobre os nossos próprios desejos e paixões. A temperança é uma força interna pela qual o crente se controla.
e ela está ligada também à pureza. Amados irmãos, eu encerro convidando a todos, e eu estou incluído nesse convite, de nesta oração fazemos uma avaliação rápida, se como crentes nós estamos praticando obras da carne, ou se o fruto do Espírito está evidente no nosso testemunho cristão. Nada mais que isso. E podemos fazer agora de pé, orando ao Senhor, para que a nossa consciência não esteja cauterizada, mas vamos nos abrir. Existem algumas palavras nos livros teológicos ou evangélicos que nós deveríamos nos desnudar, espiritualmente falando, diante da palavra do Senhor e pedir a Ele que nos ajude a vencer as paixões carnais e que não envergonhamos o Espírito de Deus que está na nossa vida, que não o entristeçamos, mas que as pessoas vejam Cristo em nós e possamos ganhar o pecador sem palavras, sem evangelizar e dizendo: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não. Ele vendo o nosso testemunho, a manifestação do fruto do Espírito, Ele vai dizer para mim e para você: eu quero ser igual a você, como é que eu faço? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Não vou convidar para vir à frente por causa do nosso horário, já tem esgotado, mas Paulo disse: rogo-vos pela compaixão de Deus, ou seja, eu peço pelo amor de Deus, que nenhum irmão saia daqui, ou aquele que está me assistindo, ouvindo, não vá para a cama hoje, não vá dormir hoje à noite, sem você se arrepender das obras da carne que porventura esteja praticando. E vá dormir com o propósito de que amanhã cedo, quando você se levantar, as pessoas com as quais você vai se relacionar durante o dia possam constatar a mudança. Só de te ver, só em te ouvir, só de se relacionar com você, elas vão sentir a diferença, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida.